99% da população LGBTI não se sente segura. A expectativa de vida para travestis e transexuais é de 36 anos, de 73 anos para o restante da população. A cada 28 horas, um LGBT é morto. 70% de todos os assassinatos registrados aconteceram na América do Sul e Central, sendo 33% no Brasil. 80% das vítimas são negras, 60% têm entre 15 e 29 anos. Há 13 anos, o Brasil está no topo da lista e continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. Olá, como é que vocês estão? Espero que estejam bem e que tudo esteja transcorrendo dentro da mais absoluta paz. Nesse vídeo eu vou trabalhar a história de um personagem que não é muito conhecido, uma pessoa comum, como eu, como você, e que na sua luta diária resiste a toda e qualquer forma de preconceito. A Câmara de São Paulo aprovou um projeto de lei que regulamenta uma rua da Zona Sul da capital paulista em homenagem a Chica Manicongo. A autora do projeto de lei foi a deputada Érica Hilton, do PSOL, e a vereadora mais votada de 2018. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Nesse vídeo eu vou falar da Chica Manicongo e ela teve que abrir mão de quem era para ter o direito de viver. Turma, é assim, ó. O termo transgênero, ele vai surgir na década de 60. Mas o sentimento de desacordo entre o sexo biológico e o gênero, ele existiu em culturas do mundo inteiro em tempos muito remotos. Em Salvador, primeira capital do país no período que o Brasil era colônia de Portugal, havia um africano do Congo escravizado e que foi vendido para um sapateiro. E ele era Francisca Manicongo, que a gente carinhosamente chama de Chica. Mais uma Francisca entre tantas outras que existem neste país e que lutam de noite para sobreviver em uma terra coberta de preconceitos. Bom, a gente não sabe direito de onde ela veio, como ela desembarcou aqui, em qual engenho ela trabalhou, mas sabemos que existiu aqui no Brasil um sujeito escravizado que viveu em Salvador e que até onde nós temos notícia, foi a primeira travesti não indígena do território brasileiro. Mas o que é que a gente sabe de fato da vida desse sujeito escravizado? Sabemos que ela foi propriedade de um sapateiro na Bahia, Salvador, e que provavelmente viveu em uma área urbana. Mas é ela ou é ele? Gente, o nome social da Chica Manicongo só foi pensado e reconhecido no século XXI por uma militante travesti negra chamada Marjorie Mark. E como é que era o Brasil que a Chica vivia? Bom, não era o Brasil, era uma colônia de Portugal. E nós tínhamos a produção de açúcar com trabalho de escravizados africanos e indígenas. A gente sabe também que a Chica se recusava a ser chamada pelo nome masculino. E ela usava seus trajes femininos do mesmo jeito que ela usava antes de vir para cá, em África. A marginalização de corpos travestis, ela é muito forte. E ela é mais forte ainda quando não se é branco. Apesar disso, a travestilidade negra existe. Existe muito antes de todos esses rótulos. Ela é histórica e deve ser pensada de forma decolonial. Mas a Chica, ela não estava nem aí com toda essa bagaça. Ela estava mais afim de ser quem ela era e não aquilo que era imposto para ela. E mesmo com uma vida muito sofrida, ela buscava viver em liberdade. Era um bocadinho de liberdade que ela conquistou entre becos e vielas escuros de uma Salvador marcada pela opressão. Mas a liberdade da Chica não agradava todo mundo, não.
Um cristão velho chamado Matias Moreira mais de uma vez parou a Chica na rua e brigou com ela. Você não pode se vestir desse jeito não, vista-se como um homem. Quantos estereótipos não cercam a nossa sociedade, não é verdade? O nome Manicongo faz a gente pensar que ela veio do Congo. Sem contar que Manicongo era originalmente um título dado aos governantes do Reino do Congo. Mas como eu já disse, a gente não sabe muita coisa da vida dela. O que a gente sabe da vida da Chica vem de uma pesquisa do Luiz Motti. E ele pesquisou a perseguição aos chamados sodomitas no Brasil. E ele encontra o nome dela na documentação inquisitorial no arquivo da Torre do Tombo. Pessoal, se nós somos uma extensão de Portugal, uma colônia portuguesa, as leis que regem lá, regem também aqui. A gente tem que falar do Código de Ordenações manuelinas e filipinas. E os dois proibiam completamente a inversão de gêneros. Nas ordenações manuelinas, a sodomia era considerada um crime e a pessoa condenada deveria ser queimada viva na fogueira. Além de ser queimada viva, ela e toda a sua família seria amaldiçoada até a terceira geração. E os bens ficavam nas mãos da Igreja Católica. As ordenações filipinas também criminalizam a sodomia, mas faz mais, regulamenta a roupa. Nasceu com pênis, veste como homem. Gente, mas a Chica, ela está em busca da liberdade do jeito dela de ser. E ela vivia coberta com um pano amarrado na frente, ao estilo de Quimbanda, provavelmente a terra natal dela. E ela vivia alegre e feliz passeando pela cidade, ou cumprindo as ordens do senhor dela, ou passeando, ou encontrando seus amores, porque de acordo com o que se afirma, ela era muito namoradeira. Mesmo no inferno da escravidão, existem brechas que as pessoas podem fazer uso para buscar um bocadinho de felicidade. E as ordens do Matias Moreira, ela ignorou, se recusou a obedecer. Ela continuou a ser por fora quem ela era por dentro. Porém, a Inquisição vai fazer uma visitinha aqui no Brasil. E o cristão velho encontrou a chance de se vingar da Chica. Ele acusa ela de se deitar com outros escravizados e diz que, além de se deitar com outros escravizados, ela se deita com quem quiser deitar com ela. E o que é pior, não usa as roupas que o senhor dela dá para ela. Tem esse hábito nefasto de usar roupas de mulher. E ele ainda diz, eu vivi na África e vi. Esse costume que ela está fazendo aqui, ela trouxe de lá. São costumes adotados em Angola pelos quimbandas que ela está trazendo aqui para a colônia portuguesa, dizia o Matias. De uma coisa ele estava certo. No Congo e em Angola, a transgeneridade era vista como uma coisa normal. E quem diz isso pra gente é o Luiz Motti, aquele pesquisador que encontrou o nome da Chica nos arquivos da Torre do Tombo. Ele diz que existia um grupo com posição social e prestígio, respeitados, que viviam publicamente como invertidos sexuais. Ah, mas a Inquisição. Arrependo-me e peço perdão porque pequei. Essa frase foi dita por Guiomar, uma mulher que viveu aqui no Brasil e que aos 47 anos disse essa frase. Ela foi acusada de judaísmo e o pedido de perdão dela não a livrou da morte, mas a livrou de ser queimada viva. Ela foi estrangulada e depois queimada. A Inquisição foi criada pela Igreja Católica na Idade Média. Era um tribunal que julgava as pessoas que não eram adeptas do cristianismo. Eram os chamados hereges. Aos poucos ela vai abrandando e depois ela volta com toda a força na Idade Moderna. E aí os grupos perseguidos eram mulheres, protestantes, judeus, filósofos, cientistas e os povos originários nas colônias ibéricas. Vão ser julgados diversos desvios sexuais, como incesto, masturbação, lesbianismo, estupro,
Esses crimes eram condenados, mas não eram considerados muito graves. O pecado considerado mais terrível era o da sodomia, ou seja, o sexo anal entre homossexuais ou heterossexuais. Era chamado de crime de lesa majestade e equiparado ao assassinato do rei ou à traição da pátria. E a pessoa deveria ser condenada a queimar viva na fogueira. Mas a alma estaria eternamente condenada, de acordo com a Inquisição. Mas, gente, existem milhares de processos na Torre do Tombo denunciando esta prática. O número de casos revela o número de pessoas que ignoravam essas imposições. E o Brasil recebeu a primeira visita da Inquisição entre 1591 e 1595. E foi o espaço que o Matias e muitos outros encontraram para denunciar vizinhos, desafetos, inimigos. Era a mais completa delação. E a Chica sabia que a pena dada aos crimes de sodomia era o de ser queimada na fogueira ainda viva. Além de sodomia e de ser acusada de vestir-se como mulher, o Matias também acusou de bruxaria e de feitiçaria. Então não teria jeito, seria uma condenação certa. Mas ela encontrou um jeito de fugir da condenação. E qual foi? Ela se vestiu de homem e declarou-se arrepender dos seus pecados. Esta foi a forma que ela usou para ser absolvida. A gente não sabe direito o que aconteceu com a vida dela depois dessa absolvição. Provavelmente nunca mais ela conseguiu usar as roupas que ela tanto gostava. A gente não consegue nem saber se ela gostava de ser chamada de Chica, porque o nome Francisco foi atribuído a ela nos autos da Inquisição. E durante anos ela sofreu esta violência de ser registrada na história com um nome masculino. Francisca foi sequestrada, separada de sua terra natal e mesmo tão distante, ela não deixou de ser quem ela era. Mesmo escravizada, ela recusou os papéis que lhe eram impostos e se manteve firme e altiva como mulher. Só performou a masculinidade para preservar a vida que ela tinha. Chica Manicongo representa a luta das travestis brasileiras pelo direito à memória e ao reconhecimento. E por isso que é muito importante a gente homenagear a luta e a existência desta mulher. Para termos consciência de quem somos, precisamos de memória, de conhecer a nossa história, de onde nós viemos e, acima de tudo, de quem lutou e morreu para conquistar os mínimos direitos que nós temos. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até esse momento. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de compartilhar com os amigos. Que a alegria e a força de Chica Manicongo esteja presente em nossas vidas. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!